Abertos. Estamos ao vivo! Vamos falar alto, né? Exatamente, falar Legal, alto amigo. por conta do microfone. Desculpa aí a demora, galera. A gente teve alguns problemas técnicos. Vocês podem ver, estamos novo e bom. E é isso. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do podcast. Nossa 10ª live com convidados incríveis. De novo. É isso, tem que Quer falar alguma agradecer coisa? todo mundo de novo. Vamos agradecer, A gente né? agradece todo mundo de novo. A gente quer agradecer ao Seu por ajudar nesse projeto. Agradecer ao IFE, que está na produção. Ao Davi e Eziel, que também estão ajudando. É isso. Agradeço também os nossos convidados ilustres. Exatamente. Muito obrigado, gente. Agora vocês podem se apresentar e falar um pouquinho. Então, tá bom? Falar um pouco mais alto. Oi, gente, eu sou a Luísa, sou presidente do DCE. E agradecer também por terem chamado a gente. Achei uma iniciativa muito legal. Agradecer o tá, né? Mas é isso, eu sou presidente do DCE, já faz 2 anos. Amo vocês desde o início. Vai ser ótimo bater esse papo com vocês, falar um pouquinho sobre o DCE, falar um pouquinho da trajetória lá. É isso. Beleza, gente? Eu sou o José, sou o primeiro secretário do DCE, curso aqui no CEUB Relações Internacionais. É muito bom ver que o CEUB está dando suporte para esse tipo de projeto. Acho que a iniciativa dos alunos ela realmente precisa ser ter esse aporte da universidade. É muito bom ver que realmente está dando certo. Estou no DCE, já tem mais ou menos 1 ano e meio aí, e estamos caminhando aí com o DCE para fazendo o melhor possível para os alunos. Bom, cara, vocês querem começar falando? Eu queria perguntar o que é um DCE. E a galera, principalmente que está entrando agora na universidade, não tem. Seria legal se vocês falassem o que é o DCE, o que é um DCE, qual a função de DCE. Esse é o Diretório Central dos Estudantes, né? Então, é um diretório que é responsável por representar os alunos. Então, ele é feito por alunos, né? São pessoas que estudam, que estão matriculadas, no caso aqui no CEUB, né? Mas pode ter em todas as faculdades, deveria ter em todas as faculdades. E é um grupo de alunos, né? Geralmente é eleito todo ano, o nosso é eleito todo ano, né? Uma nova gestão ou continua a mesma gestão, para representar os alunos. Então, é pegar essas demandas, desde problema na sala de aula, minha cadeira tá ruim, desde problema com o professor, problema com nota, fazer projeto estudantil, de esporte, lutas sociais. Então, é realmente um grupo de alunos que representa ali no dia a dia os outros alunos da universidade. Acho válido pontuar também que o DCE ele acaba, não é como função principal, mas acaba também sendo responsável por tirar um pouco desse peso acadêmico. Né? Porque a gente entra aqui no CEUB, é o lugar onde nós vamos estudar, onde estamos estudando, estamos fazendo o nosso curso. Então, há um peso, né? Há uma pressão que automaticamente ela já existe no âmbito acadêmico. E uma das responsabilidades do DCE é justamente trazer um pouco de leveza. Além de solucionar todos os problemas que nós temos sim no dia a dia, através dos nossos eventos culturais, de lazer, esportes, é um jeito também da gente trazer um pouco de lazer, de descontração para esse ambiente acadêmico. Mas, Sim, é bom ter estudantes, ter alguém que... estudantes representando. representando a né? gente. Porque, querendo ou não, a gente tem uma visão bem diferente do que muitas vezes nossos professores ou até mesmo a gestão do CEUB vai ter em relação às coisas que acontecem com a gente, né? E falando um pouco disso, você falou um pouco das eleições. Como é que funciona para participar do DCE? Como é que funcionam as eleições? Eu sei que tem um esquema de chapas também. Quantas chapas tem no seu? Então, as últimas 2 eleições tiveram 2 chapas. Geralmente tem 2 chapas, mas a gente teve anos já que foi só uma chapa mesmo, inclusive, né? Quanto mais gente participar desse movimento, quanto mais gente se interessar pelo DCE, a nossa gestão é a Mova-se, e a gente entrou faz um tempo, e antes da gente entrar, não tinha processo seletivo, então só entrava no DCE mesmo, fazia parte da chapa que estava na gestão, quem conhecesse alguém, ou fosse amigo, ou enfim, tinha que ter algum vínculo próximo para fazer parte. E a Mova-se criou um processo seletivo. Então, a gente foi a primeira gestão que botou, de fato, um processo seletivo para tentar alcançar o máximo possível os alunos. Tanto que acho que ninguém ouviu falar muito de DCE antes da Mova-se. Acho que pouca gente... Eu nunca fui por dentro de... Nunca fui antenado nas coisas, ainda mais dentro da universidade.
Mas eu fui descobrir que existia um DCE, acho que depois de 1 ano de faculdade. Pois é. Aí eu fui entender que existia todo um processo seletivo e tal. Pois é, a gente faz o processo seletivo justamente para tentar, porque para a gente, quanto mais alunos de diferentes cursos tiverem dentro do DCE, é melhor, né? Que mais a gente alcança as demandas, mais a gente está presente de fato no dia a dia dos alunos. Então, é muito importante para a gente que esse processo seletivo chegue, que os alunos cheguem até a gente. E sobre as chapas, na época da eleição, a comissão eleitoral, né, monta o calendário e tudo, a gente divulga no nosso Instagram também, porque querendo ou não é a forma que os alunos chegam, né, entram em contato mais com a gente. E aí tem as regras, e aí quem tiver interesse monta uma chapa, enfim, tem todas as regrinhas que a comissão eleitoral, ela decide e divulga perto da data. Como que faz para montar uma chapa? Qualquer aluno pode montar uma chapa? Qualquer aluno pode montar uma chapa. No momento dessa montagem da chapa e da eleição, você tem que estar matriculado no seu, então você tem que ser de fato um Sim. aluno, né? E aí você reúne a quantidade de pessoas certas, se eu não me engano. São 15 diretores, são 15 nomes inscritos na chapa. Isso. Então tem presidente, vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário, aí tem os diretores, né? A gente tem diretoria de esportes, lutas sociais, cultura, comunicação. Então, você tem que preencher, né, de acordo com o nosso estatuto. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que a gente manda o estatuto. E aí você tem que ter essas pessoas para ocupar aqueles cargos. E aí você inscreve a sua chapa com o nome que você quiser, a cor, o número que você quiser. Ah, massa. Mais uma curiosidade minha em relação a isso, você falou que tem vários estatutos de cultura, esporte, essas coisas. Como eles funcionam? Porque eu vejo que, por exemplo, teve recentemente, né, umas coisas esportivas rolando aqui no CEUB, mas pelo que eu tava entendendo era mais uma coisa ligada, querendo ou não, com a galera da educação física. Tem coisa para todo mundo? Como que funciona isso? Eu sei que existe aluguel de quadra também. A gente chama de aluguel, mas na verdade é a reserva das quadras, né? Que a gente conseguiu, mas a gente só conseguiu 2 dias. Então muita gente até fala, a gente quer mais quadra e tudo, mas a gente só conseguiu com o CEUB 2 dias, que a gente também faz. É muito importante, acho, falar isso. A gente não trabalha pro CEUB. Então, tipo assim, igual vocês aqui, né? Vocês conseguiram pedindo e foram lá, a gente também. Então, a gente não tem acesso a chegar lá e falar assim, oi, a quadra é minha agora, tá? Eu vou pegar e vou botar a gente aqui dentro. Então, a gente também foi uma concessão. A gente conseguiu 2 dias para aluguel de quadra geral, o resto é direto com o coordenador de educação física, e a gente não tem muito o que fazer. E os projetos do DCE relacionados a esportes, como a gente fez agora o campeonato de futebol e futevôlei, aí ele é aberto para os alunos. Então, qualquer aluno pode se inscrever, montar o time. Às vezes leva a gente até que é de fora do CEUB, né? A maioria do time é do CEUB, mas leva para completar fora do CEUB. E é isso. E aí os nossos eventos de esporte são abertos, mas realmente tem a gincana de educação física, que aí é da coordenação de educação física mesmo. Ah, entendi. E essa divulgação que vocês fazem é 90% pelo Instagram, imagino eu, né? Que deve ser como vocês têm mais acesso aos alunos. É pelo Instagram mesmo. Como que vocês divulgam as formas de divulgação dos seus eventos, de tudo? Então, principalmente agora que a gente está presencial, a gente está tentando realmente falar mais com os alunos. Porque durante a pandemia, no período remoto, a gente não tinha muita opção, a gente só tinha os meios da informática, tecnológicos para alcançar os alunos. Mas agora, principalmente, está indo muito por meio de panfletagens, no boca a boca, conversando, parando os alunos nos 2 campi e colando os nossos posters em todos os blocos. A gente sempre foi uma gestão muito presente, assim, no dia a dia, de ficar ali no bosque, ficar no corredor em Taguatinga. Então, a gente sempre foi uma gestão muito presente, assim. Só que a pandemia roubou isso de todos nós, né? E aí a gente ficou bem mais no Instagram, porque a gente também não tem acesso ao espaço aluno. Então, a gente não consegue botar as nossas coisas no espaço aluno e chamar o aluno dessa forma. Porque eu também nem sei se é tão efetivo, né? E muita gente nem Espaço aluno, acho que abre olha. espaço aluno. Ultimamente não. Olha, Tem aquela pesquisa que todo semestre tem, que é você falar do seu curso. Cara, acho que 90% das pessoas só mandam depois. Não dessa vez eles até colocaram. Claro, 3 vezes, você tem que responder depois da terceira. Sim. Cara, eu tentando ir embora, não consegui. Exatamente, eu também. Cara, eu respondo, ninguém responde. Sim. Eu nunca respondia, desculpa se eu ouvi, mas, cara, eu acho que o espaço aluno, ele tem muita informação às vezes, e aí fica meio cheio. sobrecarrega, né, querendo ou não. Por exemplo, eu vi que tem uma
uma cafeteria aqui que vai abrir no CEUB que tava divulgando que tá querendo estagiário não, mas funcionário pra trabalhar lá. O que seria bom pro povo que tá aqui. Cara, eu só fui descobrir isso uma semana depois, porque ninguém fica olhando a notificação lá, né? E aí, é isso. É a cafeteria que eu não vou citar nome, né? Patrocina nós que eu cito o nome. Mas, voltando um pouco mais a falar do DCE, cara, que interessante vocês têm todas essas chapas. Como que surgiu a ideia de abrir? Porque eu imagino que não deve ter, desde que surgiu o DCE, não deve ter essas chapas desde o início. Como é que surge essas ideias? Se vocês têm que fazer uma votação entre vocês para ver o que vocês vão fazer? Como é que funciona essa parte mais interna? Então, a Mova-se surgiu, tinha uma antiga gestão, né, que ficou um tempo no DCE, e algumas pessoas daquela antiga gestão mesmo, e outras pessoas de fora, não achavam que estava sendo representado, que os alunos conheciam de fato o DCE. Como eu falei, era bem fechado, só entrava quem se conhecia mesmo. E aí eles criaram o Universitários em Movimento, que foi um grupo de alunos mesmo que começou a falar com outros alunos. Então a Mova-se, desde o início, surgiu realmente dos alunos, desse bate-papo. E aí, eu conheço fulano que se interessaria. Também esse meu amigo aqui. E aí foram se juntando. Então foram pessoas de diferentes cursos, diferentes lugares, que se conheciam, seja da escola, né, no ensino médio, seja daqui da faculdade, e aí foram se encontrando e fizeram esse movimento e começaram a conversar com as pessoas bem boca a boca mesmo, aquela coisa bem inicial. E aí fundaram o Universitários em Movimento e depois, na época da eleição, fizeram a chapa Mova-se. Então, a Mova-se surgiu bem, literalmente, dos alunos, assim. Uhum. E aí foi, quem começou no início, virou da chapa mesmo, da diretoria. E hoje em dia, para virar da diretoria, a gente usa muito o critério do mérito mesmo, da pessoa estar lá todo dia, da pessoa viver o DCE, né? A gente tem aquele espaço ali, tem um espaço também em Taguatinga, então a gente precisa que as pessoas estejam engajadas e vivendo o DCE todo dia. Eu entrei no primeiro processo seletivo da Mova-se. Essa é uma pergunta. Como que entra na Mova-se? Como faz parte do DCE? Pelo processo seletivo. A gente faz todo semestre, no início do semestre a gente solta o processo seletivo, então agora em agosto, né, vai ter de novo. E aí você se inscreve, manda pra gente um videozinho, manda um projeto que a gente pede para mandar, e aí participa. Tem uma dinâmica em grupo que a gente faz, tem uma entrevista que a gente faz, e aí você participa igual um processo seletivo normal e entra. Eu entrei na primeira da Mova-se lá em 2016. 2016. E aí eu entrei como monitora de lutas sociais. Então ajudava nessa parte de ação social e fazia os eventos em creche, foi bem legal. Então a Mova-se tá, por assim dizer, no comando do DCE desde 2016. Desde 2016. Caraca, é bastante tempo, hein? Que responsabilidade. E a gente mudou muito, acho que é importante. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, nova Mova-se, porque a gente mudou, né? Mudou o presidente, mudou a nossa cor, a gente foi se renovando, até porque, olha que a gente se formou aí ao longo do caminho, né? Então a gente precisou ir se transformando ao longo do tempo. E eu acho que a gente criou uma mentalidade diferente no DCE. Acho que é por isso que a gente está há tanto tempo. Porque a gente criou um estilo novo de fazer política dentro da faculdade, né? De conhecer as pessoas, de ter essa troca, de representar os alunos. E acho que é por isso que a gente conseguiu ir se transformando ao longo do tempo, principalmente com o processo seletivo, eu diria. Porque vai entrando gente nova, então tem sempre sangue novo, tem sempre gente que conhece pessoas novas. E isso vai mantendo a gente. Assim. Acaba que os alunos eles não precisam ir mais ao DCE. O DCE ele está indo aos alunos. Acho que é a principal mentalidade que a gente sempre tenta colocar para os nossos colaboradores, para a gente poder chegar sempre ao máximo de alunos possível. Eu acho que a função, assim, o DCE tem a função de garantir os direitos dos estudantes. E é sempre bom os estudantes saberem que tem um órgão para isso aqui dentro do CEUB. E como você disse, o DCE não trabalha para o CEUB, ele trabalha para os estudantes. Sim. E quais são... Vocês têm projetos para ajudar a vida do estudante? Os próximos projetos, quais são? Então, a gente está com um projeto pesado lá em Taguatinga com relação à faixa de pedestre. Não sei se já foram no campus de Taguatinga. Já. Lá eu nunca fui, mas eu fiquei sabendo, eu vi no Instagram isso. A faixa de pedestre. Lá o trânsito é muito intenso, assim, né? Ali na entrada. E lá não tem faixa de pedestre. Então, a gente teve um tempo atrás, inclusive a gente parou a rua lá, porque estava tendo muito assalto e estava tendo muita questão de segurança na hora dos alunos irem para a parada de ônibus. Na época não tinha metrô, então estava tendo bastante assalto lá. A gente fez uma manifestação, foi o DFTV, a gente literalmente parou a rua assim
E a gente conseguiu que a segurança melhorasse. Então, a gente está nesse mesmo caminho na faixa de pedestre. A gente teve uma resposta muito positiva do Detran. Então, o projeto deu andamento, tudo indica que vai ter a faixa de pedestre. Então, essa é uma conquista muito importante para a gente. E a segurança também, a gente já está ali com as orelhas em pé ali, vendo que daqui a pouco a gente talvez tenha que intervir de novo. Porque parece que a situação está voltando a piorar lá. Mais projetos. Um projeto que a gente tem sempre, que é o ofício, recurso, né? Tanto de menção quanto de falta. Então, se você não concorda com a correção da sua prova, se você não concorda com as suas faltas, não foram abonadas por algum... Às vezes você internou, não ficou os 15 dias do RED, né? Isso aí é uma coisa que eu não entendo, sério. Por que tem que ser 15 dias? Se você ficou uma semana já doente, internado, exatamente. já... Dengue, quando eu mesmo peguei dengue, então com isso na cabeça. Muita gente pegou dengue. Uma semana, pelo menos. Contando uma experiência pessoal que aconteceu esse semestre, é bom saber que tem isso, vou até conversar com vocês depois. Cara, eu perdi uma semana de aula porque eu tava com suspeita de Covid e eu tô com 2 professoras que no início do semestre falaram, eu sou grupo de risco e tal. Eu falei, cara, não vou, né? Não tem por que eu ir com esse risco. E aí, agora eu tô numa matéria que eu cheguei pro professor e fui conversar, pô, professora, esse é grupo de risco e tal, eu preferi não vir pra sua aula, sei que era entrega do trabalho e tal, mandei a fotinho lá, mas eu não pude apresentar a maquete lá pra você. Aí ela só falou, tá bom, na próxima aula não chega atrasado, que senão você reprova por falta. Eu, ok. E ficou nisso, sabe? Eu fiquei, cara, tipo, é uma coisa, tipo, eu tenho um atestado, não é como se eu tivesse faltado porque eu tava vagabundando. Gente, nessa época de pandemia ainda, você tá com suspeita, você não vem pra aula, gente. Não vem. É uma questão de noção. Sim, e aí o seu não abona essas faltas, porque não foi 15 dias, não teve atestado, essas coisas. A gente ajuda nesses recursos. A gente tem uma diretoria jurídica que ela faz isso. Então, principalmente no final do semestre, muita gente procura, porque, né, precisa até para conseguir passar. E o nosso êxito, assim, ele é acima de 80%, ele é quase 90% de êxito nesses processos. Então, quem tiver com problema em faltas justificadas, tá bom, gente? Justificadas. Gente, não adianta ficar ali no boss, e depois querer falar, mas eu não pude ir pra aula. Não dá pra fazer milagre. Se você tiver justificado, você pode entrar em contato com vocês por onde? Pode entrar pelo Instagram e a gente também deixa o e-mail do jurídico lá. Mas pode entrar em contato pelo Instagram que a gente passa as informações. Na dúvida, entra pelo Instagram que a gente sempre direciona para o diretor. Ou qualquer coisa nos nossos espaços físicos, né? Nossos secretários, eles estão apostos justamente para passar todas essas informações, passar o contato do nosso diretor jurídico ou de alguém da equipe jurídica que vai poder socorrer da melhor forma possível. E onde que fica o DCE aqui no seu? Tanto de Taguatinga quanto aqui da Asa Norte? Aqui da Asa Norte, ele fica, sabe onde fica as quadras ali de esportes? Perto do Bloco 10. É no Bloco 2. É no Bloco 10. Você vai andando como se não houvesse amanhã. Quando chegar ali naquela catraca giratória, é o DCE. Então tem lá o DCE, a gente tem a impressão mais barata do campus aqui para a Asa Norte, então é 10 centavos. Se você levar até 50 folhas, você imprime de graça aqui na Asa Norte. E em Taguatinga fica do lado da entrada ali do estacionamento pago de Taguatinga, perto da cantina. Do lado da cantina. Aí também a gente tem a questão aqui a gente vende doces, tem o Red Bull tá chegando aí, é uma novidade. A gente mais barato do campus. Vai ser o Red Bull mais barato do campus. E lá em Taguatinga a gente vende itens de papelaria, então sempre tem borracha, caneta... essas coisas para ajudar no dia a dia. Ou seja, os essenciais para os alunos. Exatamente. Lápis, caneta, borracha, Red Bull. Porque... a gente quer aquela bateria. Olha, tem dia que eu chego aqui de manhã, eu passo ali na cantina e fico, gente, tá muito caro. Eu preciso desse energético, senão não vai dar. Uma coisa. Aqui no seu, o pessoal toma café pra caramba. Tem como, dando uma ideia aqui de projeto, colocar cafezinho grátis. Chance? Tem chance, Não, sempre tem. Chance sempre tem, gente. Eu acho que seria muito bom, porque quem não gosta de um cafezinho, né? Ainda mais... Eu acho que até quem não gosta... Já ia tomar. Gente, tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, é que metade dos meus amigos não tomavam café, estão tudo se pilhando de cafeína, que eu fico, gente, que é isso, né? Eu achei que era só eu. Vocês vai lá pra aquele prédio do setor comercial, que lá o cafezinho é de graça, né? Então todo mundo, quem não tomava café, passou a tomar café quando fica fazendo estágio lá à tarde, né? Então... Vamos pensar assim, é uma oportunidade. Até de irem pro DCE para tomar um café. Aí, ó, viu? Cafézinho de graça no DCE. No DCE. Perfeito. Perfeito.
É um plano pro futuro. Eu acho que daria certo. Se vocês realmente conseguirem fazer isso funcionar, seria muito interessante até pra vocês, né? Porque aí você falou, pô, vindo lá, conhecendo o DCE, é uma parte massa. Sim. Novo projeto vai ser café no DCE, então. Eu acho. É algo a se pensar, orçar e fazer. Falando em projetos, uma coisa que eu queria falar, questão de bolsa no seu UB, como que funciona? Como vocês ajudam nessa parte? Então, a gente tem uma parte a gente recebe bolsa, né? Quem é do DCE recebe bolsa. Por isso que a gente quis fazer até o processo seletivo e tudo. A gente tem uma política de que ninguém do DCE recebe 100% de bolsa. Então, o nosso objetivo é que as nossas bolsas sejam o máximo aproveitadas. Então, que muita gente possa receber bolsa, mesmo que seja uma quantidade menor, mas que faz a diferença, né? Principalmente quando você soma os anos de pagando essa mensalidade. E a cada semestre que você passa, mais caro vai ficando a mensalidade, né? Então vai complicando. Sim, e parte das nossas bolsas, isso foi desde o início da pandemia, a gente destina para quem tem dificuldade de renda, porque tem baixa renda, a gente destina parte das nossas bolsas. Na pandemia, os diretores, né? A gente abriu mão das nossas bolsas, eu abri mão de 100% da minha bolsa, e a gente deu para quem estava com dificuldade de se manter até o final do semestre, porque não conseguia nem trancar, né? Porque para trancar você tem que pagar. Então a gente abriu mão da nossa bolsa e deu bolsa para os alunos na pandemia para conseguirem pelo menos se estabilizar ali para trancar no final ou para dar aquele fôlego para voltar no outro semestre. Mas as nossas bolsas são destinadas, parte delas para baixa renda, assim. Acho que é o principal, né? Precisa, né? Necessário. Algumas pessoas precisam muito disso para terminar a faculdade. Fazer uma faculdade. Tá bom. Alguma coisa? Sim. Na verdade, é mais uma dúvida, porque vocês estão falando de várias coisas que vocês fizeram e, tipo, eu sinto que às vezes tem muita gente aqui no CEUB que não vê esses acontecimentos, né? E querendo ou não, eu imagino que trabalhar no DCE deve ter uma carga muito pesada de muita gente que só critica. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso, porque querendo ou não, tipo, vocês estão fazendo as coisas para os alunos e deve ter muito aluno que vem ficar no seu ouvido e coisa do tipo. E também querer saber se é muito recorrente, se vocês, sei lá, precisam de um tempo, às vezes, falar, meu Deus, gente, peraí, deixa eu sair das redes sociais, do que que tá... Eu acho que a gente vai ficando anestesiado, assim. Anestesiado de uma forma que é boa mentalmente, mas nunca é aquela anestesia total, né? Não é bom e nem ruim, acaba sendo um pouco dos dois. Você vai se salvando, eu vejo que muitas vezes. Mas, assim, é bem frequente, acho que todo dia. Todo dia a gente recebe alguma crítica, seja ela relacionada a gente diretamente ou ao CEUB. Então, acho que a gente foi aprendendo a ter esse jogo de cintura. Eu falo muito para quem entra direto no DCE, né? Entra assim logo de cara e fala, nossa, socorro, a gente recebe, né, no início do semestre, os colaboradores, eu não acredito, a gente faz isso já faz 2 anos e ele veio brigar comigo. Então, dá aquele negócio porque a gente sente muita dificuldade de mostrar que a gente faz. Então, acho que isso é muito frustrante pra gente em muitos, né? Em muitos fatos, assim, mas a gente vai. Ainda mais esse negócio de receber a crítica, vamos dizer assim, a primeira porrada, a gente coloca muito, principalmente para os colaboradores que estão na secretaria, né? Então, ainda mais esse semestre, como a gente está voltando, muita gente se formou no meio da pandemia, então a gente teve também que readaptar a nossa equipe. E tem muita gente nova na secretaria, que é justamente o nosso espaço físico. Então, nesse primeiro semestre aqui, foi difícil porque já chega de um jeito pesado, né? Muitas vezes, a pessoa que vem criticar, ela não critica de uma forma tranquila. Ela critica de uma forma bem pesada, e para quem não está acostumado com isso, é bem difícil lidar. E, às vezes, ela falou que a gente se anestesia, mas até se anestesiar, às vezes a gente só quer, não, gente, deu dessa semana. Tem que aguentar muita pancada, né? Tem. E eu falei no início, né? A gente não trabalha no CEUB. Eu acho importante falar isso quantas vezes for necessário. Porque, assim, eu também sou aluna, né? Tipo assim, a gente também sofre as mesmas coisas. Você não tá gostando. Eu também não tô gostando. Mas a gente vai até o limite. A gente não se a gente fosse dono do CEUB, nossa, seria maravilhoso. Se eu pudesse falar, não gostei desse tapete, troca aqui. Mas não é assim, gente. A gente também tem as nossas limitações. E eu acho importante o aluno entender também que, às vezes, a vontade dele não é a vontade da maioria. Então, às vezes, chega uma demanda relacionada, a demanda dele, às vezes, eu até concordo, eu, Luiz, até concordo.
mas a maioria não quer desse jeito. Então, a gente também tem que ficar nesse jogo de cintura para ver até que ponto a gente está realmente agradando a maior parte das pessoas. Como que vocês descobrem qual é a maioria? Porque como que vocês usam isso? Faz enquete no Instagram? A gente pega um pouco das enquetes, às vezes a gente faz o formulário, só que o formulário está ficando saturado, então as pessoas não estão mais respondendo tanto. Mas de perguntar, o fato de também sermos alunos, nós estamos presentes nas salas de aula. Então, por exemplo, no meu curso eu faço réu, eu tenho contato ali, principalmente com os primeiros semestres de réu, né, já que eu entrei no meio da pandemia. Então, eu converso com eles, eu tenho uma noção do que eles pensam, do que a maioria deles pensa, e a gente vai juntando essas informações. Principalmente que no DCE a gente tem gente de todos os cursos. Então, a gente tem uma noção do que cada curso pensa. Né? Sem falar que a gente tem uma demanda mais específica para direito, por exemplo. Então, a gente para perguntar para os alunos de direito, vai de boca a boca lá perto do bloco 3, né, que é o bloco da PADES. E assim a gente vai construindo a nossa análise. A gente aprendeu, principalmente da pandemia, a filtrar bastante. Porque eu acho que desde o início da pandemia, eu entendo, né? Mas a gente vem numa onda de reclamação muito forte. Não sei se vocês sentem isso. A gente está sempre reclamando. Então tem sempre muita gente reclamando de tudo. Às vezes a gente faz uma coisa, na pandemia acho que isso foi onde mais aconteceu. A gente fazia uma coisa falando, pronto, agora não é possível. Todo mundo vai falar yes. E aí a gente fazia e reclamavam. Aí eu falei, gente, não é possível. Reclamaram disso. Sei lá, a gente dá as nossas bolsas. Ah, mas é fácil dar a bolsa. Tipo assim, gente, a gente tá... Teve isso? Lógico. Teve. Teve demais. Acho que devem reclamar de tudo, né? Qualquer coisa assim já falam. E a gente foi aprendendo. A gente aprendeu, eu pelo menos aprendi, que todo mundo vai reclamar sempre. Então, eu vou fazer a minha parte, né? A gente vai, igual o Beto falou, a gente tem muita gente no DCE. Então, a gente tem um bom termômetro do que os alunos estão falando ali, porque nós somos nossos maiores críticos. Então, quando tem uma coisa reclamando, as primeiras pessoas a chegarem para a gente, né, para a diretoria, assim, são os colaboradores. Eles são os primeiros, até porque eles não querem ficar ouvindo na sala deles. Trabalhar pro DCE e ficar escutando deve ser bem chato, porque você fica naquele, tipo, então não posso fazer muita coisa, porque eu só tô aqui colaborando. Aí fica... E tem um outro ponto que eu acho que, tipo, as pessoas às vezes não entendem. Para a gente poder conseguir as coisas com o CEUB, nós precisamos ter um bom relacionamento com as pessoas que gerem. Não adianta a gente chegar no CEUB e ficar dando porrada, xingando, falando, gritando, porque vai chegar uma hora que eles falam, então tudo bem, a gente vai travar tudo e vocês não vão conseguir fazer nada, vocês só vão gritar. Então a gente realmente precisa fazer a política, o que é a política, né? Que é ter um bom relacionamento com os dois lados, para que a gente consiga fazer os nossos projetos e melhorar a vida dos alunos. Porque eu já vi muita gente falando, não, tem que brigar, tem que ir para cima do CEUB, muito barulho, fazer barulho, e às vezes não é assim. Tanto que é uma coisa que a gente sempre analisa, qual é a melhor forma da gente chegar no CEUB? A gente primeiro faz um ofício? Não, a gente já vai direto com a direção para conversar, ou primeiro aí a direção às vezes orienta, não, faz um ofício assim, para a gente poder formalizar e a gente dar continuidade. Tem vários jeitos que a gente tem que ir no nosso jogo de cintura para conseguir as coisas que muitas vezes as pessoas não entendem isso. O nosso relacionamento com o CEUB, ele é muito bom. Assim, a gente realmente só tem a agradecer mesmo, porque a gente conseguiu, ao longo desses anos, ter um relacionamento em que a gente se sente à vontade para falar. Então, às vezes o aluno não percebe, mas a gente tá falando, a gente fala quando tá ruim, a gente fala, olha, vai dar merda aqui. A gente tem essa relação boa no sentido da gente poder trazer e falar, tá no limite, tá no limite. Mas essa parte política que o Beto falou, essa é a parte do DCE, política. É você saber ter esse jogo de cintura, porque você não tá sozinho. O DCE é um órgão político. Exatamente, é um órgão político. E que tá dentro de uma universidade que gere. Desculpa, gente, Estamos de volta. Pode ter um pequeno problema na internet, a gente pede desculpa. Inclusive, if e pessoas. Se vocês estiverem só ouvindo o áudio, aperta F5, que deve voltar. E if, se você puder colocar no chat para as pessoas apertarem F5, se não tiver voltado ainda para elas. Porque às vezes dá um refreshzinho. O cara é todo tecnológico. Não, é que eu sou muito vagabundo na rádio. Tem muita live no Twitch, quando cai deles, eles falam isso. Não vou abolir sua falta, hein? Ixi, não, mas eu realmente Aí, ó. Eu já tava no computador assistindo live, mas eu tava doente. Aí, ó.
Precisava? Tudo, jogar assim, vai embora. Nossa. Amizade é pra isso, pô. Aproveitando que a gente voltou ao vivo, a gente tava batendo um papo muito interessante. Luiz, se você quiser, vamos dar um contexto, né? Não, A gente tava falando sobre as coisas que eles vão atrás, que muitas vezes recebem não, porque querendo ou não, a gente às vezes não vê quando vocês vão atrás e recebem um não, porque às vezes não é tão divulgado pelas pessoas que ficam sabendo disso, né? E a gente tava falando da mensalidade durante a pandemia, que foi uma coisa que vocês foram atrás. Se você quiser contar a história de novo, porque eu acho que essa foi parte que acabou cortando. Eu não sei, a gente não sabe até onde foi cortado. Então, Ixi, meu Deus. A gente foi atrás dessa questão da mensalidade, que muitos alunos procuraram a gente, né? E a gente recebeu um não. Foi a pergunta, né? De quando a gente recebe um não, a gente recebeu claramente um não. Mas a gente conseguiu fazer um acordo no sentido de que quem comprovasse que teve um déficit na renda, o CEUB, em muitos dos casos, acho que quase todos, na verdade, que passaram pela gente, o CEUB deu uma bolsa. Então, deu uma ajuda, a pessoa conseguiu negociar até o que estava devendo. Então, foi uma forma que a gente conseguiu, mas a partir de um não que a gente teve. Então, a gente teve claramente esse não, assim como todo mundo acho que teve um não. A gente também teve, e é uma coisa que a gente realmente fica de mãos atadas, porque não tem muito o que... E essa ajuda que vocês proporcionam vai até hoje? Porque a gente ainda está num momento de pandemia, que a gente está voltando. Teria como ajudar? Se hoje ainda consegue? Hoje ainda consegue. Eu não tenho certeza, mas dependendo do caso, se mandar pra gente, a gente pode tentar fazer o mesmo ofício que a gente fez antes, conversar lá na reitoria e ver. Eu sei que muita gente que entra agora já está entrando com uma bolsa, né? Entra com a bolsa do vestibular, entra com a Enem, pontualidade, em Taguatinga tem o incentivo Taguatinga. Como que é o incentivo Taguatinga? Ele é basicamente uma porcentagem de bolsa, ela não é uma porcentagem alta, tipo o desconto de pontualidade que a gente tem também, que não é uma porcentagem alta, que é basicamente incentiva as pessoas a irem estudar no campus de Taguatinga. Né? Então, é basicamente para eles aumentarem o número de alunos de Taguatinga, eles têm esse incentivo. Entendi. Interessante. Da hora. A gente entrou que já tinha esse desconto. Eu entrei com a bolsa. Então, eu fiz o vestibular daqui. E aí eu consegui 30%. E aí com a minha nota do Enem eu consegui 50%. Acabei usando a do Enem, né? Mas... eu acho que desde sempre. Eu acho que quase todo mundo que a gente convive conseguiu bolsa. Eu acho que é muito difícil alguém não tentar bolsa. Porque querendo ou não, faculdade, não só essa... É um custo alto, né? Sim. O SEUB corre atrás de gente para fazer vestibular também daqui. É interessante para eles, tá? Sim, obviamente. Então, eu acho que essas bolsas que eles dão são importantes. E, querendo ou não, é válido. Porque, cara, eu mesmo não ia estar fazendo faculdade se não fosse pela bolsa. Porque, gente, arquitetura, veterinária, é difícil. É difícil, caras. Realmente. Mas eu sempre falo para irem conversar pessoalmente na tesouraria, irem conversar lá com o CEUB, porque eles também têm dentro, né, das possibilidades deles um grau de negociação. Então, às vezes você vai lá conversar e você sai com um desconto. Pode não ser o desconto que você mais almeja, mas é um desconto que vai te dar uma força ali naquele momento. Então, eu sempre recomendo que vá conversar com eles também. Eles também não são esse monstro, eles têm essa negociação, eles conversam. Então, pessoalmente, ajuda muito para conversar. Entendi. Eu lembro de uma vez que deu problema no banco. Eu não lembro qual banco foi. Teve problema no banco e muita gente não conseguiu pagar a mensalidade no dia. Cara, o seu sem problema nenhum. Não tirou desconto de ninguém, que nem era o correto a se fazer. Não penalizou ninguém com juros. Juros, obrigado. Eu ia falar dívida, não é dívida. Não penalizou as pessoas com juros. Então, tipo assim, dá pra ver que eles não são esses monstros, realmente. Só que, tipo assim, eu sinto que muita gente fica olhando com o ar de... Oh, meu Deus, eles estão mandando na minha vida. Oh, meu Deus, eles estão fazendo eu ser assim. Cara, não é assim que funciona, sabe? É tudo conversado, não é uma coisa... Assim, o SEUB também é uma instituição privada. Então, visa o lucro, tem essa parte toda capitalista. Então, com certeza. Não, enfim, você estava falando que os alunos vão até vocês para falar dos problemas, reclamar e tudo. Eu queria saber, os alunos, pelo menos no meu curso, vão para o CA, tem muita reclamação do CA. E qual vocês têm essa comunicação com os CAs? Os CAs vão atrás de vocês? Como que funciona?
A gente faz uma reunião mensal com todos os CAs, né? Os CAs que topam participar, a gente faz uma reunião mensal, que é o Conselho de Entidades, e com os representantes também, que é o Conselho de Representantes. Então, todo mês a gente tem essa reunião com esses órgãos, que é justamente esse momento dos CAs procurarem a gente procura eles, passa como que está o andamento no DCL, eles passam as questões e as demandas deles do curso, né? O CA é mais para cada curso. Sim. A gente tem esse momento com eles também. Sem falar que alguns procuram a gente a qualquer momento, sem fora da reunião. E essas demandas, que às vezes a demanda é do curso, mas ultrapassa a questão da coordenação. Que eu acho que os CAs, eles lidam muito, principalmente com a questão da coordenação, problemas do curso, e às vezes precisa chegar até a reitoria. Então, nesses casos, eles procuram Quando bastante tem um problema maior, né? Tem que recorrer a vocês. Sim. Entendi. Quer fazer a rodada de perguntas? Eu ia falar isso. Vou pegar aqui as perguntas que as pessoas mandaram. Muito obrigado quem mandou perguntas. Se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aí no chat, o IF está vendo. E é isso. É isso, né? É isso. Olha no grupo. Vou No ver. grupo já tem tudo. É verdade, no grupo tem tudo. Mais fácil ficar procurando no Instagram. É verdade. Aqui, É ó. fácil, 04. Aí o resto você lembra, né? Isso. Não vou falar minha senha pra todo mundo. Tá, mandaram aqui. A gente fala o nome das pessoas ou não? Melhor não. Vou falar Desde a um- última live, tô Tá. pedindo pra gente não. É. 8. Acho que foi fácil. 04 Enfim, depois é só mudar, pô. Toda live eu mudando minha senha. Fácil. Você bloqueou? Por um minuto. Tudo bem. Faz Sim. parte. É isso. Mandaram aqui. Qual a razão de tão poucos eleitores votarem? Na última eleição foi a razão da pandemia mesmo, né? Assim, Uhum. as pessoas tiveram que sair de casa para vir aqui no campus votar. A gente tentou colocar, né? O pessoal da comissão tentou colocar no sábado para ver se isso facilitava, né? Não ter as aulas, não ter. Mas, gente. Por que, Eu vim aqui votar. por que não rolou online? Então, isso foi uma questão da comissão, e aí eles falaram também, consultaram, eu lembro do nosso advogado na época, mas não tem nenhum sistema gratuito que você consiga votar apenas uma vez e que haja o controle de que você é aluno do CEUB. Se uma pessoa que não é aluno do CEUB vota sem ser você votando, você, por exemplo, tem um e-mail institucional. Eu posso pegar o e-mail institucional do Beto e votar. Mas, tipo assim, a gente tava fazendo prova na pandemia, tinha que colocar o e-mail e RA, o nome. Tipo, não dava pra fazer um Google Forms. Tipo, Eu Como acho. que eu ia garantir que era aquela pessoa que estava fazendo? Eu entendo isso, porque, Ah, por exemplo, tá. querendo ou não, o nosso RA e o nosso e-mail, ele é praticamente público. Dá pra você descobrir o RA e o e-mail de alguém. tá. Agora, falando Entendeu? desse jeito, eu tá, entendo. tá. Então, e o que acontece, gente? Parece que é uma eleição tranquila e tudo, mas não, é uma eleição séria e isso dura um ano. Então, a gente já teve várias vezes que as eleições do DCE foram parar na justiça. Inclusive, essa última, eles entraram na justiça. Não, Por nessa quê? última não. Nessa última, não? Não, mas na anterior sim. Na anterior entraram. Por quê? Né? Suspeita de fraude. Estavam Não, foi acusando alguma. vocês? Ah, não, foi a questão da Assembleia, de a gente ter feito ela Ah. presencial, e a questão da votação também, se eu não me engano. Sim. Por não ser online. Mas é por esses motivos. E o juiz entendeu e deu ganho de causa pra gente. Porque, gente, isso daí invalida toda a eleição. Imagina a gente fazer tudo isso. E aí, tirando o mérito da boa índole de cada um. Mas vai que alguém faz isso errado e eles mesmos reclamam. Anulou todo o processo. Se eu reclamo, se eu vejo e reclamo, anulou todo o processo, tem que voltar. E aí isso é dinheiro, isso é tempo. Isso é um monte de gente que está envolvida, toda uma instituição envolvida que fica manchada porque teve fraude na eleição. Então é uma coisa muito séria e a gente preza muito para que isso seja feito certo. Até quem é da comissão eleitoral preza muito por isso, né? Eles são alunos. E aí fica você tendo que ir na justiça responder porque o seu sistema de eleição foi falho. Ninguém está disposto a votar o nome de uma coisa que tem grande chance de dar erro. Né? Qualquer um podia fazer a prova de vocês na pandemia. Isso é verdade. Isso é verdade. Como que é a votação? Não tem ideia. Tipo, É- urna, é papel? É que nem a Urna eleição eletrônica. antigamente da urna eletrônica. Antes de ser urna eletrônica.
Entendi. no papel. É urna e aí a votação é conferida. Cédula por Cédula por cédula e muitas vezes bate com a gente As vai das assinaturas. as chapas que entram em acordo, né? E aí bate com as assinaturas para ver se tem realmente o mesmo número de assinatura, é bem liso assim, o processo. Se tem o mesmo número de assinaturas. E quem faz essa contagem de cédulas? A comissão eleitoral e mais um membro de cada chapa. Ah, entendi. Depois da eleição mesmo. A urna no local, ela é lacrada, né, quando termina. E aí depois, quando estão só essas pessoas, abre e faz na hora mesmo. Entendi. Não. Tipo, a votação dura um dia, que você falou. Uhum. Não poderia durar uma semana? Acho que você ficaria... acho que presencial até seria melhor agora, porque tem gente que vai fazer na sexta, só que tem muita gente que não trabalha sexta. O problema é esse, é lacrar essa cédula, essa urna e abrir de novo. Não tem um local para guardar isso, né? Então, por exemplo, qualquer sala do CEUB pode ser. Aí, por exemplo, a gente tem espaço físico do DCE, vai colocar o espaço físico do DCE que uma das chapas é gestão? Não faz E o sentido. CEUB Também não não vai. quer se responsabilizar também por deixar, entendeu? Eles iam ter que se responsabilizar pela segurança daquela urna judicialmente. Então, eles também não querem. Mas É a um questão- B.O. grande. Mas a questão de quórum, fora essas duas últimas eleições que foram em período pandêmico, as anteriores tinham um quórum muito bom. O quórum bom e só subindo. A gente nunca teve uma eleição que caiu, além dessas da pandemia. O quórum sempre foi. Vocês acham que a próxima, então, vocês estão vendo uma... Provavelmente vai crescer, na opinião Com de vocês. certeza. A Vai ideia ser é estranho voltar. se não crescer. Gente, votem. Importante. Votem Não só no muito. DCE, votem esse ano também, tá? Governo, político, Votem. tá? A- Voto é a- secreto, mas votem. Bora tirar o título, galera jovem. Votem já sempre. foi. Acho que nem já dá mais pode. tempo. Se você não tirou o título, verdade, por não, favor, depois não me não. conte que eu E vou ficar principalmente, irritado. não só votem, mas se informem. Sim. Pesquisem as coisas, Acho. vão atrás. Falar do DCE, focado, né? Vão atrás do que as chapas oferecem, vão atrás de se isso é possível, se isso é uma coisa que é real. Uhum. E aí se informem, vão atrás, perguntem. A gente da Morro, se não morde, tenho certeza que a outra chapa também não vai morder. Então perguntem, vão atrás, questionem. Eu acho Façam parte válido. de vocês, porque para você poder cobrar depois, é importante que você tenha, né? Tenha noção do que você está cobrando. E se informar do que foi feito, ou de tudo, das coisas que aconteceram, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais toma porrada são de coisas que na verdade a gente fez, né? As pessoas só não lembram ou não têm o conhecimento que foi feito. Né? Então a gente acaba recebendo muitas críticas por algo que a gente fala, olha, tá aqui, foi feito, tá aqui, esse é o ofício, esse foi o andamento, isso aconteceu. É importante ter a informação de tudo que o DCE faz, o DCE fez e o que as chapas no período de eleição vão vir a oferecer. Sim. E podem perguntar, a gente não fica bravo nem com raiva, pelo contrário, a gente acha ótimo, principalmente quando perguntam e a gente tem, né? A gente já fez, a gente já tem um andamento para isso, a gente não tem problema nenhum, pelo contrário, a gente está aqui justamente para isso, para vocês perguntarem. Tá ótimo. Quando que acontecem as eleições? Tem que acontecer até outubro. Dura o ano inteiro? O Fica... mandato? O mandato é um ano inteiro ou é semestre? Um ano. Entendi. Outubro, e quando começa a campanha eleitoral? Aí a gente faz a assembleia, né? Perto de outubro, o DCE mesmo, a Morro-se puxa essa assembleia e aí os alunos que se oferecem são comissão eleitoral e aí eles decidem. Aí já não cabe mais a Morro-se nem a outra chapa. Entendi. E já sabe quantas chapas vão ser? Não, só vão saber perto da eleição? Porque, por exemplo, a gente pode inferir que existe outros grupos ou não, mas não tem como a gente saber. Vai ser no momento assim, que fez a comissão eleitoral, abriu a inscrição da chapa, aí Entendi. após a inscrição da chapa, que eles forem divulgar as chapas, que a gente vai saber quem está concorrendo, quem não está. E muitas vezes as pessoas até têm intenção, mas dá trabalho. Dá trabalho ser DCE, dá trabalho. Tem que juntar, Você- são 15 15 pessoas. pessoas. Só que 15 pessoas não focam no DCE. Então, quando é no dia a dia, a gente tem mais de 100 colaboradores. Tem mais de 100 pessoas que são do DCE. Assim, trabalho em grupo. Você já chama 5 pessoas. Já dá um péssimo, sabe?
Horrível. Imagina. Imagina 15 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas. Eu queria perguntar a fofoquinha. Tem intriga aí Oh, dentro? meu Como Deus. que é aí? O estresse, ele é inevitável. Eu acho que em qualquer lugar que a gente for fazer, seja trabalho, trabalho mesmo, trabalho em grupo de faculdade, acadêmico, mas o importante é saber lidar com isso. Porque existem pessoas que às vezes não conseguem ou não querem lidar com isso, e você tem que saber que você também não vai ser. Aí também, mas no caso do DCE também, para esse tipo de coisa, a gente tem a hierarquia, né? Sim, Então, tem numa que ser conclusão, respeitado. a hierarquia ela também pesa. a chefona aí. Mas tem No caso do DCE também, para esse tipo de coisa, a gente tem a hierarquia, né? Sim, Então, tem numa que ser conclusão, respeitado. a hierarquia ela também pesa. a chefona aí. mas tem fofoca, tem Ah, isso sim. briga, tem de tudo, gente. Tem de Isso tudo. sempre. Assim. Eu acho que até tinha dado tava meio inerte, assim, né? Nesse tempo de pandemia, a galera não tava muito a flor da Ninguém pele. tava se Ninguém tava se encontrando. encontrando, mas agora a gente já voltou com tudo aí. Olha, não dando porradaria pra aparecer naquele Instagram, que eu não vou citar o nome. Acho que tá sussa, né? Não, porrada esse ano tá tranquilo, mas Eu gostei desse ano. Tá bom, esse ano tá tranquilo. Sabemos que rolou porrada algum ano aí. Não. Ela falou que esse ano tá tranquilo. Não bote palavra na boca dela. Calma lá. Rinha dentro do DCE, isso, mano. Não, um bom corte. Rinha andando da Rinha série. dentro do DCE. Tá, vamos passar outra pergunta. Eu tenho uma pergunta de cabeça que fizeram, que é perguntando sobre atividades esportivas no CEUB. Eu sei que eu já fiz uma pergunta parecida, mas o povo queria saber a questão de jogos universitários, ou Isso, coisa do estilo. quando que vai ter? Então. Porque eu sei que é uma parada difícil, deve ter muita burocracia envolvida, mas se vocês têm planos pra isso, se vocês acham que é uma coisa possível... temos planos pro semestre que vem, né? A Sim. gente tá em... Mas assim, tem os nossos campeonatos. Mas uma coisa que perguntam muito, principalmente na secretaria, que é onde eu tô mais, é sobre o núcleo de esportes do CEUB. Então, o que acontece? O núcleo de esportes do CEUB ele existia, tanto que era a época mais ativa dele, o CEUB era patrocinador oficial do Brasília, né, o time de basquete, tanto que venceu muitos títulos, os troféus estão até aí. Essa pergunta é do Bruno, né? Não, era do Jean. Repete. A pergunta? A live que eu tinha muito tempo, que ela tinha caído, Foi aquela hora mais ou menos que eu avisei. a primeira vez que você avisou, porque você levantou o bracinho, aí eu olhei pra você e Não, cara... foi, sabe quando eu falei o Náutico que eu continuo falando? Ah, tá. sim. Ok, Forró. isso é de boa. A gente parou no forró, então. Não falo forró, então? O... Deixa eu só ler a pergunta do Bruno. Tem a pergunta. toma- Gente, tadinho do Bruno, tá esperando a pergunta É dele verdade. desde o início da Vai, Bruno. Bom, ele perguntou o seguinte. No exterior, o esporte é muito importante para a vida universitária. Times esportivos, esse tipo de coisa. Existe algum projeto que trará esse mundo esportivo para o CEUB? E se tiver, quais são os esportes? Tá. Lembrando que houve um levantamento há poucos dias atrás que afirmava que Brasília é a cidade com o maior percentual de pessoas ativas atleticamente. Caraca. O Bruno é muito culto, ele. Não, Bruno, a gente tinha o núcleo de esportes, que tinha esses times do CEUB, que eram times que competiam, times... Tem aquela ali perto desse... Quando você for lá no Decebro... É porque ele tocou no assunto, desculpa, porque agora que tem uma parte aqui que eles falam as línguas que acho que só o Bruno entende. Mas ele estava falando, incluindo as Four Leagues nos Estados Unidos, que não só cobram, como também oferecem muitas bolsas atléticas. Basta definir as bolsas. Entendi. Entendi. Então, eu acho que no Brasil isso deve acontecer em alguma universidade, mas não é culturalmente feito igual nos Estados Unidos. Eu acredito principalmente, a gente vê muito nos Estados Unidos nisso, a questão de bolsa atleta, bolsa isso, justamente porque já é impregnado neles, né? Acredito que na Europa isso também aconteça. Eu, salvo engano, eu tinha um amigo que estava tentando conseguir bolsinha de bola para lá. Mas no Brasil isso não é tão feito. Inclusive lá eles têm essas competições. Lá esses atletas ditos promissores ganham essas bolsas, mas eles também competem o tempo inteiro. Né? Eu tenho uma amiga que está jogando tênis lá e vira e mexe eu vejo que ela está em campeonato mês sim, mês também. Então, e é algo que isso
acho que aqui não aconteceria. A gente conseguiria amistosos, mas não... Mas, Bruno, se você quiser escrever esse projeto e mandar pra gente, quem sabe você tem uma visão que a gente não tem, né? E uma proposta de projeto que a gente pode até apresentar pra reitoria, ver se é uma coisa que a gente pode iniciar, pelo menos. Eu sinto que no exterior, essa parada de colocar bolsa atleta, essas coisas, é porque, querendo ou não, muita gente pensa na universidade já pensando no nome dela, né? E aí, geralmente, muita universidade tem time de basquete, tem essas coisas, e o povo vai pra universidade já pensando, cara, eu vou pra universidade que tem tal time de basquete, ou então tal time de futebol, e esse tipo de coisa. E eu sinto que aqui no Brasil não tem essa parada, né? Mas, querendo ou não, não é só isso. Porque eu acho que se a gente tivesse times que dessem nome, nem que seja só por aqui pro Brasília, já chama a atenção de quem estuda aqui. Sim, De olhar pra faculdade e falar, pô, é uma coisa interessante. Uma parceria com times de basquete do NBB, bases, não sei, categoria de base ou coisa do tipo, de algum time de futebol, por exemplo, é algo a se pensar. É um projeto legal. O mais perto que chegou a isso foi o time de basquete do seu... O time do basquete do seu Beira Gigante, não? É que eles eram patrocinadores master do Brasília. Né, que inclusive foi a época com mais títulos que o Brasília conseguiu conquistar. Mas o handball também tinha aqui. Eu não sei se era tão grande, mas eu lembro bastante do handball feminino. Tinha as meninas que jogavam. Tinha os times do Selva, porque o time do Brasília de basquete era um time profissional. Ele jogou o NBB, ele ganhou o NBB e assim por diante. Esses times do núcleo de esportes que disputavam com a UNB ou outras universidades, tinha de handball, tinha de vôlei, tinha de basquete. Salvo engano, devia ter de futsal também. Legal. Com certeza tinha de futsal. Gente, aqui no Brasil Cara, eu sinto que o basquete sempre foi muito forte aqui, né? Porque, por exemplo, eu fazia uma escolinha de basquete aqui quando eu era mais novo, que era a GG12. Vou falar o nome mesmo, que era do CEUB. Não sei se era do CEUB ou se era uma parceria do CEUB. Mas eu lembro que a gente direto tinha contato com o povo do Brasil. Justamente por conta dessa parceria do CEUB, sabe? Às vezes a gente tinha aula e às vezes ia um deles participar da aula com a gente. Era muito interativo. E era a época do Giovannone, que é Exatamente. só um cara assim. Ele é o dono da marca GG12. Era dele aquele lugar. Eu vi ele 2 vezes só, mas incrível, sabe? Fiz basquete com ele, daqueles. Mas eu sinto que, tipo, cara, foi logo que eu entrei aqui na faculdade, a escolinha sumiu, não tinha mais ela. O CEUB não tava mais patrocinando um time de basquete. Eu fiquei, cara, que diferente, porque eu via a quadra, eu via todo esse potencial que é a nossa quadra e não tinha nada lá, praticamente. Eu ficava, gente. Quando eu entrei no CEUB, eu fiquei tipo, caraca, tem as paradas lá no CEUB, aí não tem não. Foi lá, não tem mais. Não rola não. Mas agora você pode fazer a pergunta lá do forró. Do forró. Rafael, obrigado por mandar a pergunta. Ele pediu para dar mais atenção pro forró, que seria mais um curso aí que o seu ia disponibilizar. E pode falar o que você falou para mim que quando cortou. Rafael? Rafael, Entra em contato lá com a gente, vai lá no DCE que a gente passa o contato da diretora responsável ou do diretor responsável e aí ele entra em contato com você, a gente abre a turma no próximo semestre, se tiver quórum, enfim, você já deve ter, né, gente que queira fazer. E aí a gente abre, pode ir lá que a gente conversa nesse sentido. Se quiser aprender um forrozinho aí, galera, Rafael o Brabo. Aí. É isso. Eu acho, gente. Se vocês quiserem que tenha forró no seu, inclusive vocês têm que ter quórum, né? Tem que É ter gente verdade, querendo tem atrás. que- Por favor, vão atrás do forró. Salvo Acho uma engano, dança para muito abrir legal. uma turma tem que ter um quórum mínimo. Pra sim, poder. não. Acho que são 10 pessoas o quórum mínimo. A diretoria acadêmica vai saber melhor explicar isso, mas Mas salvo aí a engano gente são passa 10. o contato dela de qualquer forma, que aí já vem semestre que vem com tudo organizado para começar o forró. Perfeito, então. É isso. Perguntinhas? Sim. Estão pedindo opinião sobre a reforma pedagógica que rolou e como o DCE se comportou em relação a ela. Aí, uma coisa que a gente chegou a falar na época, conversou lá com o CEUB, foi uma coisa que a gente não conseguiu muito resultado nesse sentido. O projeto que passaram para a gente é um projeto muito grande, né, da reforma pedagógica, no sentido de melhorar o aluno profissionalmente. Então, seriam oportunidades e palestras, dinâmicas, coisas dentro dessa plataforma que o aluno geralmente tem essa demanda, mas não era possível de ser feito presencialmente. Mas a gente viu que teve bastante reclamação, principalmente, hoje em dia
Ainda, o Beto Algumas era coisas, né? Então, nessa época. eu pego essa matéria, essa grade nova. Assim, eu não posso falar muito para relações internacionais, porque não existem as UAs de relações internacionais. Então, é algo que está sendo feito. Então, eu vou me formar sem utilizar a plataforma do jeito que ela é. Do jeito que é, por exemplo, o direito, que eu sei que existem os UAs para todos os semestres. Então, as UAs que eu tenho são as que os professores fazem. Pessoalmente, as UAs, elas têm tudo para auxiliar. Não é uma opinião pessoal minha, só que elas não estão contribuindo para isso. Eu acho que há muita coisa a se melhorar para chegar no nível que eles estão propondo para essa reforma. Qual a proposta? Sim. Onde que eles querem chegar? Acho que Então, na questão dinâmica que a Luísa falou, a ideia inicial da UA era trazer essas 15 horas que a gente perde com o professor, trazer mais dinâmicas, trazer algo mais prático, simulações, trazer que o aluno ele atue mais. Porque muitos cursos, até o final dele, mais ou menos, ele é muito teórico. Então, a ideia é trazer essa prática desde o início, nessas 15 horas por semestre da matéria. Só que hoje, no modelo que está hoje, que eu tenho conhecimento, acaba sendo uma plataforma de leitura, que você vai ler um texto, vai fazer as atividades dessa plataforma e vai fazer a prova no final, né, no final do semestre. Então, essas dinâmicas iniciais, elas não acontecem. Então, é algo que a gente está vendo, é algo que o DCE vê, é uma demanda que a gente falou na época que, no momento que foi implementado, eles implementaram a partir do primeiro semestre, porque, salvo engano, eles já tinham tentado implementar isso, só que para todo mundo. E não deu certo. Não deu certo justamente por ser para todo mundo. Eu acho, inclusive, que é um tema que pode voltar para a nossa reunião de representantes, assim, para os alunos, né? Quem fez a pergunta, leva para o representante da sua turma, vai na nossa reunião de representantes, a gente pode voltar a debater sobre isso, agora que já passou um tempo, né? Que já Sim. deu tempo da galera conhecer, que antes, no início, ninguém nem conhecia direito. Ficou só essa questão de perder essas 15 horas. Agora que as pessoas já conhecem a plataforma, já viram, é um tema bom de voltar. Já tem pra opinião gente, formada. já tem opinião formada, pra gente levar pra reitoria, enfim, pra gente conseguir de fato agir agora em cima dessa demanda. Porque o fato de eles serem colocados a partir do primeiro semestre, você começou nesse sistema. Então agora você vai terminar nesse sistema. Então foi exatamente como tinha dado errado antes dele, que eles tentaram fazer o geral, agora fizeram desde o primeiro semestre e é algo que, vamos dizer assim, não tem muita escolha. Mas é algo que... Dá pra fazer mudanças se a gente agora conseguir ter uma noção do que é. Porque eu não peguei, né? O Beto chegou a pegar, mas naquele esquema. Então, é bom a gente ver agora como é que foi isso para o aluno, né? Como é que agora quem conhece essa plataforma de fato tem qual a opinião dela, se tem o que pode melhorar, até pra gente ter propostas do que melhorar, porque antes ficou só tirar o negócio, né? E o que acontece? O CEUB ele foi a última universidade a implementar esse sistema. Todas as outras elas já têm esse sistema de 60 horas com o professor e as 15. Então, uma opinião pessoal, eu não acho que vá mudar. Eu também não acho que vai mudar. Eu não acho que vá mudar, porque foi a última universidade a fazer isso, então não vai mudar esse sistema. Mas, como a Luísa falou, é algo que nós, como DCE, através da demanda dos alunos, a gente pode melhorar. Né? Então, cada curso vai ter a sua demanda, porque cada curso tem as suas UAs, e a partir disso a gente vai trabalhando com coordenação, reitoria, professores, etc. Olha, eu vou falar um pouco do meu curso nesse quesito. Eu sei que, cara, todo mundo que era veterano no meu curso ficou indignado com essa mudança, porque a arquitetura, querendo ou não, já é uma matéria muito prática. A gente já tem muita aula prática. A gente tem uma matéria chamada projeto, que são literalmente 4 horários com intervalo no meio. Que agora estão sendo ainda assim, só que eles diminuíram a carga horária e colocaram nessas OAS. E como você falou, muitas dessas OAS não estão acontecendo dinamicamente. É basicamente uma plataforma de leitura e responder exercício, né? E aí eu vi que muita gente estava indignada, porém
o CA da arquitetura, por ser muita gente mais nova, por ter sido muita gente que entrou agora, que foi umas coisas bem surpreendentes. Se eu não me engano, eu acho que a pessoa mais velha que tá no CA tá, tipo, no 5º semestre, alguma coisa assim. Se eu não me engano. Salvo engano, desculpa aí, CA. Não... Mas... E eles estavam de acordo com isso, porque eles iam... Só que, tipo, eu vi que foi uma discordância de... Como se fosse uma velha guarda contra uma nova guarda, né? Então, eu acho que vocês ouvirem realmente de quem tá pegando realmente isso é o mais importante. Até porque eu querer falar sobre um negócio que eu não tive zero contato, não faz sentido, eu acho. Sim, claro. E é isso, basicamente. Só queria falar disso mesmo. Perfeito. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que eu não peguei, né? Então eu não Assim, tenho muito essa... Eu entendo tudo que foi colocado desde o início, porque acaba sendo uma falta de informação também, porque a gente não recebeu informação. Eu aprendi a mexer nas plataformas, que em real a gente tem um semestre na plataforma, que é para ser certinho, que é o primeiro semestre. Eu aprendi a mexer na plataforma entrando lá e fuçando a plataforma. Ninguém me ensinou. Então, a partir então foi gerando, acho que pelo fato de ser uma novidade e muitas vezes a gente já ser um pouco resistente a novidades e essas coisas forem acontecendo, vai desgastando. Então, o fato de não ter tido informação, da plataforma, você tem que aprender a mexer na plataforma sozinho, ainda tá no meio, essa mudança ainda tem sido no meio de um período pandêmico, as coisas vão acumulando e vão desgastando um projeto, né? Então, acho que o início dele foi feito de uma maneira errônea, né? Equívoca. Mas é algo que a gente precisa, que a gente tem totais condições de melhorar. Entendi. Caiu de novo a live. Caiu de novo? Não, mas tá travando muito. Tá travando muito, né? Então a gente vai encerrar já já. Só para encaminhar pro final mesmo. Tudo bem. Pode falar muito bem. Eu perguntei pro chat aqui como é que tá, porque já tá bem estável ainda. Tá, beleza. Imagino. A Já faz gente muito vai tempo, já. resolver as internets para as próximas lives. Vai dar certo. Desculpa aí, gente, por... Toda live a gente desculpa pede pra vocês. alguma coisa. Tá Sempre. complicado. A gente tá bom em normal. pedir desculpa, pô. Mas o áudio dessa vez não é o problema. O problema é internet. outro. É tipo continuação de um filme, o inimigo é outro. Nome bem clichê. Pois é. Enfim, a gente pede desculpa pra vocês Não, por isso. A gente pede desculpa pros nossos ouvintes. E acho que a gente vai caminhando pro final da live, já estamos aqui mais de 1 hora. E, cara, obrigado a todo mundo que mandou pergunta. A gente não conseguiu falar de todas elas, perguntar. E é isso. A gente quer agradecer demais vocês por estarem aqui, aceitarem o convite. Foi um ótimo papo. E é isso. É isso. Alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Obrigada, gente. A gente que agradece. Queria convidar também as pessoas para conhecerem mais o DCE, ir no DCE, fazer parte do nosso processo seletivo. O DCE, além de tudo, tem um network muito legal. Então, muitas vezes você vai estar fazendo parte do DCE agora com pessoas que você não ia ter contato na sua faculdade, então são pessoas de outro curso, de outras áreas, que mais para frente pode ser que a pessoa que vai fazer o seu processo seletivo na empresa que você sempre sonhou em trabalhar, é uma pessoa que você conheceu ali no CEUB. Enfim, Brasília já é meio novo, né? Então, o DCE faz esse network em Brasília. Então, é uma coisa que é muito positiva você conhecer, ter essas vivências. Então, deixo o convite aí para vocês conhecerem o DCE, conhecerem a Morra-se. E agradeço muito vocês, agradeço pela essa iniciativa que vocês tiveram também, que foi muito legal. Falei isso para vocês, acho show isso daqui. E agradecer ao CEUB também pela oportunidade, né, de ceder isso para vocês, que realmente foi um projeto muito massa. Espero que vocês só cresçam. Sem Muito o CEUB obrigado. não dava. Obrigado. Obrigado, CEUB. Obrigado, CEUB. Obrigado, DCE, gente. Luísa, cara. Foi muito bom Vocês papo. foram incríveis. Também agradeço muito. Convidar também para a galera ir para a secretaria. Para descontrair, temos totó, sinuca, vamos dormir nos puffs do DCE lá. A gente vai abrir a sala de convivência para o filme, Netflix, essas coisas. Isso, Vai abrir. olha. Aquele totó, sinuca, tem que pagar alguma coisa ou só pegar? Não, o totó você pega só a bolinha, a sinuca é R$2 a fichinha. Né? Aí, Interessante. a galera vai lá, tem gente que fica jogando a tarde inteira sinuca lá. A mesma galera. Tem gente que deixa uns R$30 Olha, por dia lá. eu ia falar, a única reclamação que eu já tive da sinuca é porque tem fila. Juro, é a única reclamação que eu já tive dela, então... E a salinha de convivência é de graça lá também. Os puffs estão lá de fora por causa da pandemia, mas agora a gente já vai botar eles ali dentro. Tem o Netflix, tem o ar-condicionado. Então, pra galera ter esse lugar pra descansar aqui na Zanorte, né, entre uma aula e outra. Quer dar um migué pra aula? Vai lá. Vai lá dentro. Só que depois também pedi pra eles tirarem a Exatamente.
De puxar a foto.